para os gastos públicos, e assim deve ser. O poder público no Brasil, tanto na esfera da União, quanto dos estados e também dos municípios, é do tamanho de um paquiderme. Se não houver medidas efetivas, de verdade, para reduzir o tamanho da máquina, nós, sociedade, vamos pagar o nosso caro dinheiro dos tributos para sustentar um Estado ineficiente. Eu prefiro 1000 vezes ver um projeto de ajuste fiscal aprovado do que um Estado gastador e que gasta mal, somado à corrupção de um poder público que finge que opera, enquanto a sociedade finge que recebe os benefícios. Nós temos saúde ruim, educação ruim, segurança ruim e por aí afora. 7:04. E esse projeto da Escarpa Devoniana? Esse é um tema que envolve a proteção ambiental e que é tratado no miúdo, sem que a sociedade de fato se debruce sobre ele. Conta pra gente, Mark. Exatamente. Esse projeto ele pretende diminuir em 2/3 uma importante área de proteção ambiental nos Campos Gerais e está gerando polêmica e promete movimentar o segundo semestre lá na Assembleia Legislativa. A Escarpa Devoniana possui 392 mil metros quadrados e faz parte de 13 municípios. Na região estão localizadas importantes áreas como o Cânion Guartelá, em Tibagi, o Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, além de grutas e florestas. O projeto de lei dos deputados Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, e Plauto Miró, do DEM, e do presidente da Assembleia, o Ademar Traiano, do PSDB, tem o objetivo de diminuir a escarpa em 2/3, ou seja, retira 237 mil hectares da reserva de proteção. Os parlamentares atenderam o pedido de agricultores e pecuaristas que já trabalham na região e estão com dificuldades para conseguir empréstimos bancários por não conseguirem licenciamento ambiental na área. O deputado Romanelli explica que a área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana será respeitada. De acordo com ele, o projeto prevê a revisão da APA dos Campos Gerais. A questão básica é o seguinte: a revisão do perímetro da APA foi feita considerando a Escarpa Devoniana, porque o decreto original, ele criou a APA da Escarpa Devoniana e dos Campos Gerais. A discussão é necessário que os Campos Gerais tenham uma área de proteção ambiental? Entendem os técnicos da Fundação ABC que não, que o que é necessário é preservar a área da Escarpa Devoniana. Em janeiro deste ano, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente criou um grupo técnico para avaliar os riscos ambientais dessa diminuição. A conclusão foi que a aprovação do projeto de lei seria negativa para a região dos Campos Gerais. Porém, o grupo foi refeito para uma reavaliação. O Ministério Público do Paraná recomendou o fim desse grupo por considerar desperdício de dinheiro, como afirma o promotor de justiça Alexandre Gaio. Pois é, exatamente esse o raciocínio que o Ministério Público adotou, recomendando a revogação da resolução que constituiu esse grupo de trabalho. Essa prestação já foi realizada, não entendemos que haja motivo suficiente para que haja uma reanálise, né? Esse objeto já foi estudado, já há uma preclusão em relação à análise desse tema. E, em razão disso, o Ministério Público recomendou à Secretaria Estadual do Meio Ambiente a desconstituição desse grupo de trabalho. O procurador diz que o objetivo da criação desta área é dar o mínimo de proteção para a região, sem afetar o crescimento de atividades econômicas. O objetivo, o propósito de criação dessa área de proteção ambiental foi dar o mínimo de proteção para essa região, sem descurar a possibilidade de desenvolvimento de atividades econômicas, logicamente que com um certo controle para que não haja prejuízo ambiental naquela região. Então esse projeto de lei, na medida em que ele propõe a redução, como já foi falado, em praticamente 2/3 dessa área original, ela significa um significativo retrocesso na proteção do meio ambiente no estado do Paraná. A área de proteção ambiental nos Campos Gerais abrange 13 municípios, entre eles Tibagi, Carambeí,
Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo. O projeto ainda está sendo discutido nas comissões internas da casa e só depois disso será apreciado no plenário da casa. O que chama a atenção, Denian, os ambientalistas e também o Ministério Público reclamam muito que, por exemplo, o projeto lá no texto da lei retira 237 mil hectares, mas não tem nos anexos do projeto um mapa, por exemplo, para indicar qual a faixa seria retirada. Se é ao norte, se é ao sul, se é ao oeste da APA, enfim, isso faz toda a diferença, porque pode ser uma região sensível demais ou não. Então eles querem que, além de ter textualmente o tamanho que vai ser retirado, se indique no projeto qual efetivamente é a região que vai ser retirada. Como tudo no Brasil, tudo que envolva proteção ambiental, há uma guerrinha entre os ambientalistas e aqueles que querem explorar economicamente determinada área. Só que nós levamos a discussão para o lado do ranço ideológico. Porque o ambientalismo, ele é o esquerdismo verde. Você pega o pensamento de esquerda, pega uma lata de tinta verde e pinta a discussão. Nós não conseguimos fazer a sério o debate. O Mark acabou de trazer o dado que para mim é definitivo. Estamos discutindo a escarpa devoniana. O nome é feio. Tá bom. Cadê? Mostra o mapa aqui. Faz um risco, ó, vai diminuir esse pedaço tem rio, não tem rio. Isso aqui pode plantar, não pode plantar. Se tirar essa área aqui de mata, a gente ir trocar por soja, por milho, por feijão, por boi, isso daqui vai causar um efeito nefasto ao meio ambiente daqui 50, 100, 200 anos. Mas não. A gente fica no debatezinho miúdo. Porque nós não podemos tirar essa área, porque a produção agrícola... Sabe, o país cansa. Cansa. Para mim, a informação trazida ao Mark a esse jornal é definitiva. Traz o mapa. Onde é que corta aqui? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Quem são os produtores rurais que querem essa mudança também? É quem? É vinculado aos senhores deputados? Tem gente lá dos Campos Gerais, engraçado que o deputado Plauto Miró é dos Campos Gerais. Dê um mapa, deputado. Estou pedindo ao senhor, porque o senhor é um deputado sensível aos anseios da sociedade. Todo mundo lhe conhece nos Campos Gerais. O mapa, o risco, onde é que corta. Daí depois pode-se ir adiante num debate dessa gravidade. Mas no Brasil a gente prefere sempre o mimimi. 7h11. Nossa, esse assunto aqui, greve dos médicos. Fran. A queda de braço entre médicos e a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde continua, Denian. A greve dos profissionais já dura 2 semanas e, por enquanto, não houve acordo. A paralisação afeta 60% dos atendimentos eletivos. Mas, de acordo com a categoria, 100% dos casos de emergência estão sendo atendidos. Os profissionais pedem 5% de reajuste salarial, porém, a Fundação oferece 4%. Nesta quinta-feira, houve uma audiência na Justiça do Trabalho e o impasse do reajuste não foi definido. Uma nova reunião foi agendada para o próximo dia 10 de agosto. A advogada do Sindicato dos Médicos do Paraná, Ana Paula Pavelski, denuncia que a Fundação estaria ameaçando dispensar os profissionais que divulgam a paralisação. Na verdade, eles não podem fazer isso, né? A própria lei de greve prevê, a lei 7783 de 89, prevê que é direito dos grevistas a livre divulgação do movimento. Segundo Ana Paula, a Fundação também estaria fiscalizando a produtividade dos profissionais. Eles estão fiscalizando, querendo fiscalizar quantos pacientes os médicos estão atendendo por hora, por exemplo. Só que isso é uma situação a priori indefinida, porque o atendimento de um paciente pode demorar mais do que do outro, né? E daí eles queriam que se fixasse ali um número X de pacientes por hora de atendimento. Isso não tem como fazer. Em nota, a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba informou que entende que a greve dos médicos é legal e nega que houve orientação para impedir a divulgação do movimento. Sobre denúncia de monitoramento de número de atendimentos prestados pelos médicos, como trouxe a advogada, o órgão informou que este é um procedimento padrão, realizado para assegurar a qualidade do serviço prestado aos pacientes. A greve pode até ser legal, mas ela é imoral. Greve
de médico é inaceitável. Os senhores médicos têm todo o direito de protestar se eles entendem que o salário não está adequado, que as condições de trabalho podem ser melhores, tá tudo certo. Mas há outras formas, ainda mais de uma categoria tão forte, organizada e inteligente quanto a dos médicos. No momento em que o caminho é a parede, é cruzar os braços, os senhores de jaleco branco deixam a população carente e desassistida. E essas pessoas, quando estão adoentadas, não têm para onde correr. Os senhores sejam responsáveis. Se articulem, são fortes politicamente, têm dinheiro. Ainda que o salário não seja o que os senhores gostariam de receber, o salário do médico é alto comparado com outras áreas do serviço público. Então, greve de médico para deixar a população carente sem atendimento, depois de esperar tanto tempo, porque a gente sabe como funciona a saúde pública no Brasil, é uma tremenda irresponsabilidade. Não discuto aqui legalidade de greve. A greve é um direito de todo o trabalhador, inclusive do médico. Mas o que se faz é uma maldade. Há outras possibilidades, tenho certeza que os médicos do município poderiam procurar os veículos de comunicação, meter a boca no trombone, desgastar politicamente a administração, trabalhar por caminhos de inteligência e não o da pressão tosca de deixar a sociedade sem atendimento médico. É esse tipo de país que a sociedade de bem não aguenta mais. Médicos, ao trabalho. Sejam responsáveis. Os mais pobres dependem de vocês. Ah, o poder público é ruim. É. E os senhores são servidores do município. Trabalhem. 7h15. Hoje o jornal tá numa dureza, hein? Saímos da greve dos médicos para o quadro negro. Hoje o... Tira a Gillette de perto da turma. Senão a turma vai, ó. Tem o quadro negro, Marcos. 41 milhões de reais em indenizações por danos morais e imateriais. Esse foi o valor pedido pelo Ministério Público do Paraná por causa das fraudes identificadas na Operação Quadro Negro, que apura irregularidades em construção de escolas do Paraná. O MP também pediu a condenação de 18 pessoas e 3 empresas pelo crime de improbidade administrativa. O órgão apresentou ontem 7 processos à Justiça. Entre os citados nas ações estão o deputado estadual Plauto Miró, do DEM, e Valdir Rossoni, que é secretário-chefe da Casa Civil do Paraná. As novas ações foram movidas depois de revelações feitas pelo ex-diretor da Secretaria Estadual de Educação, Maurício Fanini, que revelou como aconteciam os desvios. No centro das irregularidades está a construtora Valor, que venceu licitações para a construção das escolas. Os desvios aconteciam no momento da medição dessas obras. Os relatórios feitos por funcionários da SEED apontavam que os trabalhos estavam em estágio avançado, quando, na verdade, andavam a passos lentos. Esses relatórios permitiam que valores indevidos fossem repassados. Segundo promotores, o prejuízo aos cofres do governo pode passar de 20 milhões de reais, dinheiro usado para pagamentos ilegais a agentes públicos. O que acontecia, Daniel, era aquele passa-moleque. Chegava lá o engenheiro, fazia a medição, estava lá na fundação, mas para o governo ele falava que já estava levantando parede, e assim recebia o dinheiro antes. Pegava o dinheiro antes e o pior, desviava o recurso público e não entregava a obra. O colégio, que tinha que abrigar aí as crianças e adolescentes, não era feito. É o tipo de corrupção mais nefasta que existe. Tem escola até hoje, né, Daniel? Parada a obra lá. Na região metropolitana de Curitiba tem vários casos. O Ministério Público tem que ir atrás e colocar na cadeia. Mas sem dó. Quem vai e corrompe, desvia dinheiro público da educação. Essa é a mãe dos crimes. A corrupção é o delito maior. É por causa dele que outros crimes menores ocorrem no país. 7h18. E os ouvintes, hein, Mark? Olha só, vários participando aqui, Denian, sobre essa questão
da questão política do Brasil, principalmente, da questão da escarpa devoniana. O Alfredo Og diz que essa questão não vai beneficiar a população com as mudanças, que deve ter interesse econômico na questão. Também tem a interesse econômico, viu, Og? Sempre tem. Você não faz nada no país sem interesse econômico. Isso é elementar. Eles querem diminuir a área de proteção ambiental porque alguém quer plantar algo ali para ganhar dinheiro. Esse é um fato. Olha só, o Alessandro diz que ele comenta sobre aquela declaração, Daniel, que o advogado Antônio Carlos de Almeida, de Castro, o famoso Cacai, que é um dos maiores criminalistas do Brasil, disse que o processo de Lula deve ser anulado por falta de provas. Meu Deus, será? Ele pergunta. Não será. O Cacai tá aparecendo na mídia, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Dono de restaurante, bom charuto, vinho caro. Apartamento em Paris. O Cacai é esquerda caviar. Olha só, a informação de trânsito aqui, a Camila Queirolo diz que acabou de acontecer um engavetamento com 4 veículos em frente a New Holland, lá no Contorno Sul. Trânsito bem complicado, então quem puder desviar dessa região de Curitiba faz um bom negócio. Também tem um ouvinte que não colocou o nome, final telefone 8327. Ele disse que ontem foi na UPA Sítio Cercado e aguardou 4 horas para consultar. Agora imagina se não tiver médico, vai virar um caos ainda maior. Pois pode até parecer pegação no pé o comentário que eu fiz aqui com a greve dos médicos, mas não é. O que eu faço aqui é um apelo. E reconheci, não há ilegalidade na greve dos médicos. A ação não é ilegal, mas ela carece de legitimidade do ponto de vista moral. Senhores médicos, tá ruim o salário? Imagina daquela pessoa que vai ser atendida pelo senhor ou pela senhora. Quando tem salário, quando tem emprego, quando tem remédio. Para eles falta tudo. Falta educação de qualidade aos filhos, falta estrutura no bairro, falta lazer, falta trabalho, falta saúde pública. Se o poder público municipal não dá a saúde adequada, e esse é um fato, cabe a gente, como pessoa mesmo, atuar para minimizar o problema. Então o médico é a linha de frente, está lá na ponta. Quando o senhor cruza os braços, você atinge o mais necessitado. Não faça isso. Eu poderia dizer aqui que, tá ruim, vai embora. Médico tem emprego, não tem, Mark? Em qualquer lugar. Sim, é uma categoria que ainda tem um mercado de trabalho muito grande, né? Em qualquer lugar. Mas eu não vou levar a opinião para esse lado porque é desnecessária. E nem cabível. Mas se você é médico do serviço público, tenha responsabilidade. Responsabilidade. Intervalo. Voltamos. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Foz do Iguaçu, Jovem Pan Ponta Grossa. E nós também estamos para o mundo inteiro pelo facebook.com/RIC+PR. Tem gente participando aí, Marcos? Tem, pelo Facebook tá o Agnaldo Carlos Milani, lá de Foz do Iguaçu com a gente. Tem o Fernando Pereira, também tem o Leandro Dota, bastante gente aqui pelo facebook.com/RIC+PR. Muito bem. A gente vai abrir esse bloco falando do partido do senador Álvaro Dias. É o Podemos. O Podemos tem nome novo, cara de novo e postura velha. Fala aí, Fran. O posicionamento dos deputados lá do Podemos não agradou nem um pouco o fundador do partido, o senador Álvaro Dias. Isso porque o partido havia decidido votar contra o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Porém, mais da metade dos deputados que compõem o Podemos, Denian, 9 dos 14 deputados votaram pelo arquivamento da denúncia criminal. A Executiva Nacional já havia decidido pelo prosseguimento da denúncia e o líder da bancada, o deputado Alexandre Baldi de Goiás, acabou sendo destituído do cargo nesta quinta-feira justamente
por causa disso, por problema de articulação lá dentro do partido, para convencer os outros parlamentares a seguirem a orientação da sigla. No lugar dele assumiu o deputado Ricardo Teobaldo, do Pernambuco. O senador Álvaro Dias, como eu já disse, que é fundador do partido, esclareceu que a sigla não havia fechado questão sobre o tema, mas a unidade é importante e faltou articulação por parte do líder. Porque os parlamentares que ingressaram no Podemos o fizeram certos de que teriam liberdade, independência para opinar, votar e decidir, enfim. E foi isso que ocorreu. Mas, de qualquer maneira, seria mais confortável se a bancada tivesse votado de forma uníssona. Nós tivemos uma divisão, e realmente a repercussão causou um certo constrangimento. Álvaro Dias admitiu que o processo foi um aprendizado para todos. Nós aprendemos que quando há um fato tão importante como esse, de notoriedade, de grande repercussão, de impacto maior, nós temos que nos antecipar e discutir uma decisão de unidade no partido. Bom, a posição do senador Álvaro Dias é de não gostou, mas o Podemos é isso aí, né? A gente não pode esquecer que o Podemos nasce de uma sigla nanica da política tradicional, não tem ninguém insensado lá. Os políticos que estão no Podemos no Congresso Nacional, à exceção do senador Álvaro e de mais alguns, são aqueles políticos mesmos do toca que a vida vai para frente, se é que você me entende. Ontem, muitos alunos vieram me perguntar dessa decisão da Câmara Federal de arquivar a denúncia criminal contra o presidente Michel Temer. Mas assim, naquele tipo de pergunta muito honesta, isso que aconteceu tá certo ou tá errado? E eu dei uma resposta aos alunos que eu gostaria de falar no ar aqui, porque eu tenho visto na rede social, muita gente fala, mas eu queria puxar a sua impressão para um outro lado. Como é que funciona o jogo da Constituição? O que a Constituição prevê? Que você só alcança o poder por intermédio de uma eleição. Dilma e Temer venceram a eleição pelo povo. O povo elegeu e levou Dilma e Temer ao governo. E somente o povo pode autorizar aquele que foi eleito a responder um processo. Seja um processo de natureza criminal, que era esse do Temer, ou um processo de natureza político-administrativa, que era o da Dilma, o crime de responsabilidade. O povo põe e o povo autoriza, em tese, tirar. E quem é o povo? O povo é a Câmara. Os representantes do povo são os deputados federais. Que nós votamos, né? Isso, daí todo mundo me disse, não, professor, a gente entendeu o desenho formal da Constituição, só que o povo queria que o Temer saísse. Aí eu disse, cadê o povo? Cadê o povo na rua? As redes sociais. Rede social não é povo. Cadê o povo na rua para fazer pressão no povo da Câmara? O Fora Dilma teve milhões de pessoas nas ruas do Brasil. O Fora Temer reuniu petistas, partidos satélites e sindicatos. Até o PSDB, inclusive, parte dele, né? Tava junto e mesmo assim... Quem tira é o povo. E não teve povo para pressionar, para tirar o Temer. Não vamos tapar o sol com a peneira. Havia uma indignação contra a Dilma e havia outra indignação contra o Temer. E a indignação contra o Temer não foi popular, foi de rede social. Por que os deputados se comportaram como se comportaram? Porque eles fizeram o exato reflexo da sociedade. Não nos enganemos. O Fora Temer é movimento de Facebook, não é movimento de rua. Hoje não tem uma manifestação contra o Temer, Mark?
Tem sim, hoje tem manifestação contra o arquivamento do pedido de investigação do Michel Temer aqui em Curitiba. Eles nomearam o movimento de Chega, Não Dá Mais. O protesto é organizado pelas redes sociais e está marcado para as 6 horas da tarde na praça 19 de dezembro, aquela praça do Homem Nu, ali perto do Shopping Miller. Sabe quantos vai dar? 500 pessoas. Eu acho que está sendo otimista. 500. E olhe lá. As manifestações do Fora Dilma em Curitiba, Curitiba sempre foi a segunda cidade do Brasil a mais levar gente pra rua. Teve uma manifestação de 80 mil e uma de 100 mil. 100 mil pessoas saíram às ruas de Curitiba. Curitiba tem 1.800.000 habitantes. Isso é uma quantidade de gente enorme. O Fora Temer, quando deu um enorme movimento, deu 2 mil. A Câmara refletiu o povo. Não nos enganemos. Não há uma indignação para tirar o atual presidente como havia para tirar a ex-presidente. A gente pode querer ensaboar, fazer de conta que a indignação é igual, mas ela não é. Se fosse, tinha 100 mil nas ruas, hoje, às 6 da tarde. Marcaria-se, inclusive, o protesto para o domingo, e não para um dia de semana, onde muita gente trabalha, estuda, horário de pico, e ninguém vai. 7h32. E os ouvintes, Mário? Olha só, muitos participando aqui sobre essa questão dos médicos, viu, Daniel? A Adriana mandou um texto grande aqui, mas ela comenta o seguinte: se a greve dos médicos é imoral, a dos professores também, a dos motoristas idem, não é mais fácil dizer, ela fala pra você, Daniel, não é mais fácil você dizer que considera todas erradas? A população mais carente depende de tudo isso, que continua tendo filhos, enfim, e mesmo com os postos fornecendo, enfim, ela faz um texto aqui, mas Como ela fala é o nome sobre dela? Isso. Adriana. Eu também acho as outras imorais. Greve que tira criança de colégio e deixa 4 meses em casa, isso é de uma imoralidade, de uma falta de respeito à educação gigante. Eu também acho. E falei isso aqui quando da greve dos professores. Quando da greve dos motoristas, nossa, eu só não chamei de santo o presidente do sindicato, do Sindimoc. A minha crítica não é aos médicos. Jamais foi. E não estou fazendo crítica aos médicos. Fiz aqui um apelo em nome do bom senso. E uma outra coisa, senhores doutores médicos, não comparemos, porque até nem cabe, mas não comparemos o que ganha um médico com um professor do município. Olha, não comparemos. Porque se a gente abrir olerite com olerite, e essa é uma coisa que eu acho que uma hora a gente vai ter que enfrentar também. Greve. Então tá bom, vamos abrir o olerite? Vamos tornar público o olerite lá? Senhores médicos, todo mundo disposto a mostrar o olerite na televisão? Vamos derrubar todo tipo de nuvem? Vamos fazer o movimento? É greve? Então tá. Tá aqui o olerite. A gente quer mais. Todo mundo disposto a derrubar o mimimi? Duvido. Olha só, tem também muitos médicos nos ouvindo nesse momento. Um deles, vou pescar uma mensagem aqui aleatória, o Augusto, de Ponta Grossa. Ele é médico, diz que acompanha o jornal todos os dias e discorda do Denian dizer que a greve é imoral, que eles ganham acima de outras profissões porque estudam 10, 12 anos, nos especializando, ganhando geralmente tendo em volume muito grande, enfim, que tem plantões estendidos e que por isso merecem o que ganham e mesmo assim não está exatamente no valor que eles querem. Eu também acho que médico deve sempre ganhar mais do que as outras profissões. Acho, de verdade. Médico estuda, lida com o bem maior, que é a vida. Os médicos são muito responsáveis. Esses que se dedicam ao atendimento público é gente que tem essa vocação ao serviço público. Mas há outros caminhos para você reclamar que não seja cruzar os braços. O que eu vou repetir para que não haja nenhum tipo de mal entendido com a minha opinião. Eu defendo que médico ganhe mais, que tenha melhores condições de trabalho. Eu defendo a pressão dos médicos. O que eu estou dizendo é que há outros caminhos para você cobrar a prefeitura que não seja o mais radical de todos. A greve. Porque quando você radicaliza, alguém paga a conta. E quem paga a conta não é o senhor prefeito.
não são os senhores e senhoras vereadores. Quem paga a conta é a dona Maria, o seu João, lá do bairro afastado. Ele é que fica sem. Eu clamo aqui por responsabilidade. Quanto ao protesto, reclamação de salário, sou a favor. Pode reclamar, mas há outros caminhos que não a greve. Olha só, Deninha, tem outros ouvintes aqui participando sobre outros assuntos também. O Maurício Eloy, aqui de Curitiba, diz que não tem manifestação porque o povo não quer, pois os empresários, federações das indústrias e emissoras de TV e rádio não apoiaram e não o povo. Enfim, ele tá falando aqui que não teve a convocação da mídia para levar o povo às ruas. Mas as redes sociais, elas não são tudo na vida de todo mundo? Daniel, a gente não pode considerar também a influência, por exemplo, da FIEP nesse movimento do Fora Dilma, que teve um forte apoio a esse movimento, Pato Amarelo, todas aquelas coisas ali que envolveram esse apoio no movimento. Mas o Pato voltou também. Agora, a FIEP colocou o Pato na rua, logo que o Temer anunciou o imposto dos combustíveis, a FIEP lá em São Paulo colocou o Pato na rua. Pois é, o empresariado, a Dilma enfiou o país, a ex-presidente da República enfiou o país na maior crise de natureza econômica da história da República. É claro que o empresariado se mobilizou. Obviamente, ou de fato, todo mundo acha que o protesto pelo Fora Dilma foi apenas quanto às pedaladas fiscais. As pessoas não aguentavam mais um governo corrupto e ineficiente. As pessoas aguentam o Temer? Aguentam. Se não aguentassem, estavam nas ruas. A gente tem que começar a olhar para a realidade como a realidade é. Quem está nos ouvindo agora na Jovem Pan e saiu às ruas pelo Fora Dilma, não saiu pelo Fora Temer. Teve motivo para ir pro Fora Dilma, porque saiu de casa num domingo para marchar. Agora não saiu. Não saiu por quê? Por algum motivo. E é essa inércia da sociedade que faz com que o Congresso se comporte como se comporta. Porque textão de Facebook vai convencer alguém? Sério mesmo? Que você acha que o seu texto, botar uma carinha de bravo no Facebook, Fora Temer, e que isso aí vai convencer um deputado federal a mudar o voto? Denira, rapidinho, tem muita mensagem agora, a questão dos médicos pegou fogo aqui, você tá vendo aqui, ó, fica pulando toda hora as mensagens aqui, e tem vários ouvintes aqui comentando, eu vou resumir aqui, que também não deve ser comentada a questão do empregador, no caso a fundação. Eles dizem que os médicos estão negociando desde março, e a fundação se recusou a negociar, e deixou chegar nesse ponto de ter que convocar a greve. Não tem que também, então, ter uma conversa melhor, uma atenção melhor da fundação com a categoria? Não adianta ir na fundação, vá no setor público. Quem é o responsável? É o prefeito? Vá no prefeito. Prefeito, quem é que manda na fundação? É a prefeitura. Vai no chefe. Proteste. Incomode. Reivindique. Mas não cruze os braços. Quando o senhor cruza o braço, senhor médico, o senhor tira o atendimento da dona Maria lá do bairro distante. E ela, coitada, ela precisa do senhor. É isso. Vamos pro intervalo? Vamos lá, break, voltamos já. Rit Mais Notícias. Impressionante a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp 41 98504 5092. São dois os assuntos principais aqui que despertam a opinião dos nossos ouvintes. O primeiro deles é a greve dos médicos e o segundo é o Fora Temer. Por que que o presidente mais impopular da história do país não consegue levar para a rua mais do que 2.000 pessoas em Curitiba, e a ex-presidente Dilma, os protestos eles eram de no mínimo 20 mil. O protesto mais fraco contra a Dilma deu 20 mil em Curitiba, e o mais forte levou 100 mil pessoas. O protesto mais forte contra o Temer levou 2.000. Hoje tem um outro. Eu estou apostando que se bombar, dá 500 pessoas. E os ouvintes estão se manifestando de
Por que não saem às ruas? O Paulo de Colombo aqui, por exemplo, diz que ele não vai às ruas pelo Fora Temer para não se associar ao PT, que se associa à saída de Temer com eleições diretas, querendo empossar o Lula, na opinião do Paulo. Também tem a opinião aqui do Jefferson Guaíra. Ele diz que não é Fora Temer porque a economia está ruim. Imagina com mais uma troca de presidente. Ou seja, as pessoas acharam argumentos aí para... Sabe aquele negócio, Aninha? Já que tá, deixe. É mais ou menos isso. É isso. Daí você assiste à Câmara Federal e a Câmara mantém o presidente da República. O que a Câmara é? A representação do povo. E o povo lá reflete o povo da rua e não o povo do Facebook. A verdade é até dolorosa, desconfortável. Mas a verdade é essa. É muito triste, né? Pois Você é. pensar que as pessoas estão optando por isso. Pelo menos pior. Né? Pelo menos pior, entendeu? Diante de um país que está com a corrupção, assim, proliferada num nível absurdo. O que a Pois gente é. viu na Câmara essa semana foi um absurdo, Daniel. Mas eu não tô falando que não é. Não, Eu não- sim, eu- eu tô dividindo a minha indignação Mas agora em ontem, relação a minha opinião de ontem aqui foi de um absurdo, eu chamei de circo. Aquilo é um circo. A Câmara ontem nos envergonhou. Deu vergonha. Anteontem, né? Nos envergonhou. Mas há uma explicação prática para isso. Você só consegue derrubar um presidente da República do cargo se houver vontade das ruas. Não adianta a pesquisinha do Ibope dizer que o Temer é impopular. De nada adianta uma carinha brava no Facebook. Não adianta a bandeirinha do Fora Temer. Se não tem rua, o presidente não cai. Teve rua contra a Dilma caiu. Não tem rua contra o Temer não cai. A verdade é tão simples que ela nos incomoda. É isso. E as pessoas têm motivo para não sair às ruas contra o Temer. Tá aqui 2 deles. É Tem assim. mais uma mensagem que chegou agora. Ouvinte Cíntia, aqui de Curitiba, diz que o povo tá indignado, mas também tá cansado de lutar e não ver resultado. Então, ou seja, prefere trabalhar e tocar a vida do que ficar perdendo tempo com situações como essa. Porque a resposta do Congresso foi essa: o deputado fazendo tatuagem do Temer. Eles não estão preocupados com o que a opinião pública pensa. Se não tiver rua, Facebook, as pessoas acham erradamente, que o seu texto no Facebook interfere na realidade. E não interfere. Político não teme mensagenzinha de WhatsApp. Político não teme e-mail. Político teme povo. De verdade. Voto. Cara. Grito. Faixa. Rede social é só pra fazer barulho. Vida real não tem. 7h47. Por falar nisso, o mais político entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal ficou felizão aí com a decisão da Câmara Federal, né, Fran? Nenhuma surpresa, né? O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, disse que o arquivamento da denúncia criminal contra Temer traz estabilidade para o país. A declaração foi dada para jornalistas depois da sessão plenária do TSE nesta quinta-feira. Para ele, agora que o caso foi decidido, os deputados vão poder voltar as atenções para o tema da reforma política. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que é ministro junto com o Gilmar Mendes lá no STF, pensa diferente, né, Mark? Ele pensa bem diferente, afirmou que existem políticos no Brasil dedicados a abafar a realidade da corrupção. Sem citar nomes, ele disse que existe uma legião de pessoas que quer que o país continue a ser desonesto. A declaração foi dada a jornalistas durante a 6ª edição do Simpósio de Direito Empresarial em Brasília. O magistrado ainda afirmou que há muita resistência às mudanças que precisam ser feitas. Barroso disse que mesmo depois do mensalão e de 3 anos de Operação Lava Jato, ainda tem gente que continua com o mesmo modo de achaque ao Brasil. Professor Horácio Montesquieu, que é professor de Direito Eleitoral, meu querido amigo ouvinte de todos os dias desse jornal, ele faz uma observação sobre a nossa conversa do Fora Temer, com uma frase de 7 palavras, e que é importante que a gente reflita. A Globo quis derrubar o Temer e não deu certo. A Globo trabalhou fortemente na sua revista na época, no seu principal jornal televisivo, o JN, o Jornal Nacional, para desestabilizar o presidente da República.
A Globo transmitiu ao vivo, derrubou o jornal e a novela no seu horário nobre para mostrar a cara dos deputados. Fez o mesmo tratamento, deu o mesmo tratamento que deu ao caso Dilma. E não adiantou. E por que não adiantou? Porque não teve povo. E sem povo, não cai presidente. 7h49. E o deputado da tatuagem, hein, Fran? Esse aí decidiu se defender, né? Após ele ter sido flagrado pedindo nudes durante a votação do processo criminal contra o presidente Michel Temer lá na Câmara. O parlamentar explicou a jornalistas, Denian, escuta essa, que a mensagem não era sexual, não. Na imagem registrada pelo fotógrafo Lula Marques, aparece a mensagem, abre aspas, eu vou falar aqui, tá? Fala. Mostra sua bunda, mostra. Afinal, não são suas profissões que te destacam como mulher, fecha aspas. Costa justificou que estava respondendo a uma jornalista que pediu mais de 10 vezes para ele tirar a camisa durante a votação e mostrar a tatuagem feita em homenagem ao presidente Michel Temer. Ele negou que tenha tido comportamento inadequado em plenário e ainda disse que o bumbum mais bonito do Brasil é o da esposa dele. Que homem fino, que finesse, que coisa bonita. E o prefeito de São Paulo é um dos presidenciáveis no ano que vem. E ele esteve aqui no Paraná, Mark. Ele acredita que o tempo de Aécio Neves como presidente do PSDB já passou. A declaração foi dada aqui em Curitiba ontem, após uma palestra durante o evento do G7, grupo formado por entidades representativas do setor produtivo do Paraná. Na conversa com jornalistas, o prefeito defendeu a realização de eleições para a Executiva Nacional do partido o quanto antes. Eu defendo fortemente que ainda neste mês de agosto, ou no mais tardar no início de setembro, o PSDB democraticamente promova eleições para a Executiva Nacional e que o senador Aécio Neves tenha, como sempre teve, a grandeza de compreender que o seu período se encerra neste momento para uma nova etapa na vida do PSDB e que ele continuará a ser, espero, um bom senador da República, um bom representante de Minas Gerais e um bom senador pelo PSDB. Ele defendeu a realização das reformas trabalhista, previdenciária e política e afirmou que acredita que os temas serão aprovados no Congresso. Eu acredito que os bons parlamentares, independentemente de questões partidárias, saberão votar favoravelmente. É isso que se espera, porque isso vai ajudar a retomada do emprego, a retomada da economia e tempos melhores para a população brasileira. Tem razão o prefeito Dória. O Brasil é carente de aprovação urgente de reformas estruturais. Agora, o PSDB é um partido muito engraçadinho, é um PT com grife. O PSDB, ele grita contra a corrupção dos outros, mas o seu presidente nacional, o senador Aécio Neves, foi flagrado em gravações e ele ensaboa o Aécio. O PSDB tem uma indignação contra a corrupção do PT que é coisa linda. Contra a corrupção dos seus também passa um sabão. Na real, o comportamento dos dois, do PSDB e do PT, é igual nesse ponto. Nenhum dos dois rifa ninguém. Com tudo que se soube e se viu e se ouviu do Aécio, o PSDB, se tivesse a fim mesmo de tomar uma postura contra a corrupção, tinha que ter mandado o Aécio embora. Expulsado o Aécio Neves. Não fez. O PT não expulsa ninguém. O PT protege os corruptos. Não expulsou o Delúbio, não expulsou o Vacari, não expulsou o Dirceu, não expulsou o Genuíno, não expulsou o André Vargas, não expulsou o Lula, não expulsou ninguém. Chama o Dirceu de guerreiro do povo brasileiro. E o PSDB faz o quê? A mesma coisa, só não chama de guerreiro, mas protege do mesmo jeito aqueles que são corruptos nas suas fileiras. Só muda a grife. Um é uma estrelinha e um é um tucaninho. 7h54. RIC Mais Notícias. Esportes. E o Atlético Paranaense, hein? Ô, louco, Marques Souza. Viu só? Não adiantou jogar praga, viu, Daniel? Só praga gremista não pegou. Recuperando. Foi bem, né? Fez 5-0 no Avaí
na Arena da Baixada. O Guilherme e o Eduardo Henrique marcaram 2 gols cada um, e com isso o rubro-negro ainda teve um gol contra do Capa, o lateral do Avaí. Capa. 5-0 para o Atlético. E o Coritiba, esse sim. O Coxa, olha, que vitória, hein? Ganhou do São Paulo fora de casa, 2-1. Gols do Thiago Carleto e do Filigrana. E o São Paulo descontou com o Denilson. O goleiro do Coxa teve uma atuação sensacional. E a vitória do Coritiba, que com isso sai da zona de rebaixamento. O Atlético é o 10º, está na primeira página do Brasileirão com 23 pontos. E o Coritiba é o 12º com 22. Vamos embora, gente? Vamos embora? Vamos lá. Vamos embora. O jornal foi pesadão para uma sexta-feira hoje, Verdade. mas o noticiário nos força, né? A gente faz o jornal de acordo com a notícia. Daniel, eu tive uma certeza hoje com o jornal, viu? A sua moral com os médicos de Curitiba ficou abalada, viu? Metade deles participaram aqui do jornal com as mensagens aqui. Posso dizer? Duvido. Médico, entendeu o que eu quis dizer. Não tô dizendo que o protesto deles não é certo para ter mais salário. Tá tudo bem. O que eu tô falando é que há outros caminhos que não seja a greve. E os médicos podem, mais do que qualquer categoria, protestar de outro jeito. Não precisa cruzar os braços. Eles são muito inteligentes, estudam sempre e sabem que são absolutamente necessários para a administração pública. Não precisa prejudicar ninguém. Falou, gente. Vamos embora. Beijo, Dani. Até amanhã. Beijo. Até segunda, né? Tchau, Marcos. Beijo. Tchau, até segunda.